Oi! Bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de português. Como vocês devem ter visto, antes de iniciar a nossa aula, a tia colocou uma vinheta. Mas por que será que a tia colocou essa vinheta? Essa vinheta que a tia colocou foi referente aos gêneros textuais, que é o que a gente vem trabalhando em cada aula. Qual será o gênero textual que nós iremos trabalhar hoje? Quem sabe? Quem disse que é uma notícia? Acertou! É uma notícia. Mas, tia, o que é uma notícia? Notícia nada mais é do que um acontecimento específico. Ou seja, um exemplo. O índice do coronavírus aumentou gradativamente no Ceará. Isso daí é o quê? Uma notícia. Porém, a notícia, ela pode vir com um percentual. Muitas das vezes ela vem com um percentual de porcentagem. Por exemplo, a porcentagem de quantas pessoas morreram no Brasil, quantos se curaram, quantos pegaram, e assim sucessivamente. Mas vocês podem dizer assim: tia, qual a diferença de notícia e reportagem? Muito simples. A notícia é um acontecimento específico que aconteceu. Já a reportagem é um foco, um tema que será abordado específico. Por exemplo, o Globo Repórter. Toda sexta-feira passa o Globo Repórter. Cada dia que ele passa com uma temática diferente. Por exemplo, uma semana ele pode passar com a temática educação, na outra saúde e assim sucessivamente. Então, essa é a diferença da notícia para a reportagem. Porém, elas são de ordem, a notícia são de ordem massiva. Tia, mas o que é isso? Ordem massiva? É porque ela atinge um grande número de pessoas, quantidade de pessoas. Ou seja, a notícia, quando ela é circulada, ela atinge um número de pessoas que vai ler aquela determinada notícia. Porém, a notícia ela é identificada por 3 tópicos. Quais são esses tópicos? Primeiro, o título. 2, a lead. E o 3, o corpo. Tia, o que é o título da notícia? O título da notícia é relacionado à notícia que vai ser abordada. E a notícia, o título, ele tem que ser o quê? Cativante. Ou seja, ele tem que chamar a atenção do leitor, ou seja, de quem está lendo. Um exemplo, se eu estou numa rede social, no Facebook, eu estou olhando o meu Facebook, de repente eu vejo a notícia: baixaram uns ETs na Uruoca. O que eu tenho que fazer? Eu volto bem rápido para me olhar se é verdade. Por que eu vou olhar se é verdade? Porque me chamou a atenção aquele título, não foi isso? Depois, o 2 é o lead. O que é o lead? Como eu voltei para olhar o título, eu vou agora olhar o texto, de que está falando. O início do texto, se vai realmente me chamar a atenção. E por fim nós temos o corpo da notícia. Que corpo é esse, tia? Lá na notícia, dependendo de como ela seja, vai ter onde aconteceu, como aconteceu, de que forma, em que dia, o horário e assim sucessivamente, dependendo de cada notícia, como a tia já falou. E o gênero textual notícia, ele faz parte do gênero notícia, como a tia falou. E o tipo é narrativo, ou seja, está narrando algo que aconteceu. E ela pode ser classificada de 3 formas. A escrita, que a escrita é o quê? Nada mais é do que em jornais ou revistas. Como a tia já falou, nas redes sociais eu posso ver uma determinada notícia, me chamou a atenção, eu vou olhar. Então, ali é uma forma escrita. Depois, nós temos a notícia de TV, que é a
notícia assistida, que elas podem sair nos jornais, ou então quando você está assistindo uma novela ou qualquer coisa na TV, do nada entra aquele plantão. Ou seja, ali é uma notícia, algo que aconteceu e precisa ser relatado na hora. E por fim, lembrando que vocês não podem deixar de esquecer que entre essas notícias tem muito fake news. O que é isso? As notícias falsas. Que é bom a gente ter cuidado para a gente não cair em notícias falsas. E essa foi nossa aula. Mas só para a gente concluir, não podemos deixar de esquecer a notícia verbal. Que a notícia verbal é a notícia que passa de pessoas para pessoas. Por exemplo, eu sei de algo, aí eu digo para alguém, aí o alguém diz para outra pessoa e vai passando de pessoas para pessoas. Às vezes, aqui na sala de aula mesmo, vocês trazem notícias que vocês viram na rua, trazem para a sala de aula para compartilhar com os colegas. Então, esse daí é chamado de notícia verbal, porque eu estou verbalizando, passando de um para o outro. Ou então pode ser também por celular, ligações, e assim as notícias vão circulando. Só que a gente não pode deixar de esquecer os fake news. Como vocês já devem ter ouvido falar, os fake que às vezes a gente passa a informação sem saber se realmente é verdadeira. E essa foi nossa aula. Fiquem com a atividade. Qualquer coisa é só chamar a tia. Tchau!